será que o nosso egoísmo é tão grande que a gente não consegue se perceber enquanto grupo? Será que você consegue se perceber como meu sócio nessa sociedade em que a gente vive? E o que a gente tem feito juntos para melhorar o nosso país? E o que isso tem a ver com a acupuntura? A acupuntura, ela é uma medicina integrativa. A gente acredita que toda parte representa o todo. Então eu, como ser humano, represento o gênero humano de uma forma geral. Ou a minha orelha, quando a gente faz a auriculoterapia, ela é uma parte do meu corpo que representa o corpo todo também. Assim como na medicina ocidental, se a gente tira um pouco de sangue da gente, a gente vai ter informação do corpo inteiro e do funcionamento geral dos órgãos. Então o nosso egoísmo não deveria nos prejudicar a visão do todo. E também ter isso como uma referência, um direcionamento dos nossos atos e das nossas reflexões. Eu quis dividir essa reflexão de um termo mais amplo para também trazer a parte daí de uma paciente que eu atendo. Você difama o seu parceiro de vida socialmente? Você percebe que você difamar o seu parceiro de vida de alguma forma, isso é difamar a si mesmo? Afinal de contas, foi você que escolheu esse parceiro de vida? A Mari, que eu atendo, ela veio de uma estrutura familiar onde ela foi ensinada que apenas um indivíduo pode ter o poder, pode determinar as coisas, meio que ser o manda-chuva, né? E no caso dela era o pai. E como ela não apreciava a submissão da mãe, ela se identificou muito mais com o pai dela, ela foi adquirindo essas habilidades de como então ser essa pessoa determinante. E foi assim que ela quis constituir a família dela e o núcleo dela com o parceiro de vida. Então, para ela se sentir capaz, mantenedora desse poder e fortalecida, ela precisa inferiorizar o marido. O que ela ainda não percebeu é que ao fazer isso, ela está se prejudicando também. Por sua vez, esse marido, no caso, né, da Mari, ele vem de uma família que tem uma certa insegurança e ele sente necessidade de ser reconhecido para conseguir achar o seu senso de capacidade e ir atrás das questões para conquistar, né, e realizar no mundo. E ele recebe da esposa muita crítica, né? E o quanto que nesse período em que eles estão casados, que já faz mais de 10 anos, a todo momento ele foi recebendo crítica, principalmente no aspecto profissional, e ele foi saindo de emprego em emprego, ele não conseguia manter o trabalho e o senso de autoestima, e se colocar perante o chefe, e realizar e conquistar as coisas. E aí ele só recebia críticas em casa, o que prejudicava ainda mais ele, e até hoje ele não se encontrou profissionalmente. E o quanto essa vivência também vai pesando sobre a Mari, né? Que daí vem esse senso de eu preciso dar conta, só eu que trabalho nessa casa, só eu que trago dinheiro. E aí ela não percebe o quanto que isso a sobrecarrega e ela traz, né, os cansaços nas sessões, enfim, e o quanto que ela não pode descansar, e quando ela olha o marido tá acomodado em casa e se incomoda com isso, e como se a culpa fosse totalmente dele. E eu não tiro a parte de omissão deste marido e de talvez até acomodação / depressão que ele possa estar vivendo, mas ela não percebe a parte dela, que cabe a ela. Um outro tema delicado como esse, mas quando existe dentro de um casal, sejam separados ou não, quando um dos cônjuges não é bom o bastante, ou não é responsável, não faz por merecer, ou tem alguma característica muito ruim. Você difamar este marido ou esposa para os filhos é muito prejudicial na constituição desta criança / adolescente. Para essa criança, essa mãe sempre vai ser a mãe deste filho. E para essa criança, essa mãe é modelo, é referência. Ouvir um pai difamando essa mãe, você está desconstruindo algo muito importante, uma estrutura muito importante psiquicamente falando para essa criança. É o modelo, é a referência que ela vai ter.
Então, mesmo que essa pessoa não seja flor que se cheire, não faça por merecer, erre, inclusive na maternidade, né, dessa criança, o que a gente orienta é não difamar para a criança. Faça o seu papel, faça a sua parte, eduque, ensine o que é certo e o que é errado. Também respeite seu limite, a gente não vai conseguir superar todas as carências também da criança e o lado que ficou faltando por parte desta mãe, que não preencheu e não exerceu esse papel. Mas muitas vezes, ainda mais se for uma criança, a criança ela ainda não consegue ter raciocínio complexo do lado bom e do lado ruim ao mesmo tempo e ter esse discernimento de uma pessoa. Até quem já assistiu Malhação sabe que é nesse momento da adolescência que tem ainda tinha essas coisas de o malvado ser muito separado do bonzinho, né? É mais em novela de adultos que essas questões se misturam e que daí esse pensamento complexo acontece, né? Mais claramente. Mas para uma criança, você difamar a mãe dela ou o pai, ela não entende aquilo. Como que eu vou desconstruir uma parte que é minha? Dependendo da idade da criança, ainda pode existir aquela simbiose, né, de não ter essa nem diferenciação da mãe com ela mesma, né? Então, quer falar mal? Desabafa com os amigos, na terapia, em qualquer outro ambiente, mas com o próprio filho é muito prejudicial para si mesmo, né? Porque você vai ter que lidar com isso com o seu filho. Posteriormente, na vida dessa criança, vão haver faltas da mãe e pode existir um prejuízo também no modelo, nesse caso feminino, né? Na vida dessa criança. Então, eu quis trazer essa reflexão para a gente pensar de uma maneira mais ampla como que a gente tem, às vezes, muita dificuldade de se perceber como grupo e o impacto das nossas atitudes, do nosso comportamento, né, das nossas falas para o grupo. Porque é isso, uma coisa é a gente ser egoísta positivamente no sentido de se cuidar, valorizar a autoestima, a sua importância, mas outra coisa é você que faz parte também desse grupo e prejudicar o grupo sem perceber que isso é prejudicar a si mesmo.